Capítulo 31. Celebração. Apesar de sentir o aperto de sempre, Lumian não impediu sua irmã quando Ava, Emund e os outros se viraram e caminharam em direção aos prédios próximos. Ele propositalmente ficou para trás e sussurrou para Aurore: "Me liga se tiver notícias da Novel Weekly." "Não se preocupe, eu te manterei informada", respondeu Aurore, lançando um olhar tranquilizador para Lumian. A festiva e alegre turnê de bênçãos continuou com canções enquanto batiam nas portas dos moradores da vila de Cordu. Finalmente chegaram à residência do administrador, que havia sido modificada a partir de um castelo da época real de Sauron. Localizava-se numa colina nos arredores de Cordu, de cor escura e com duas torres imponentes. Os muros externos que circundavam o edifício já haviam sido demolidos há muito tempo. Lumien e seus acompanhantes atravessaram o jardim especialmente criado pelo casal Belst e chegaram à entrada. A porta tinha entre 4 e 5 metros de altura, era de uma cor verde acastanhada como a das árvores e parecia muito pesada. No entanto, era dividido em parte superior e inferior, sendo necessário abrir apenas a parte inferior, com 2 metros de altura, exceto para receber convidados ilustres. A elfa da primavera era a personificação da primavera e a mensageira da colheita, por isso merecia o tratamento mais honroso. Nesse instante, a pesada porta se abriu completamente e Madame Police estava lá, vestindo apenas um espartilho verde claro. Sua criada, Katy, estava de pé ao lado, com uma cesta trançada com galhos de árvore, meio passo atrás. Ava aproximou-se e cantou uma canção de bênçãos. Madame Police escutou em silêncio, com um sorriso no rosto, o que lhe conferia um ar nobre e reservado. Os jovens que seguiam a elfa da primavera não ousaram olhá-la, mas Lumian, que havia escutado a outra parte e o padre em ação, sombou interiormente ao ver isso. Ao final da música, Ava trocou as sementes de uma árvore por uma cesta de ovos. A visita de bênção havia terminado, e Lumian, Emund e os outros rapazes escutaram Ava, a elfa da primavera, até o rio da montanha não muito longe da aldeia para a segunda parte da quaresma, o ritual à beira da água. Ao chegar ao local onde os gansos costumavam ser reunidos, Ava aproximou-se do rio de águas cristalinas e executou uma dança simples, repetindo a canção de antes. Enquanto isso, Lumian e os outros rapazes permaneceram imóveis, a 7 ou 8 metros da elfa da primavera. Após a dança, Ava tirou um nabo picado de uma cesta ao lado de seus pés, dada por um aldeão em particular, e o jogou no rio. Enquanto lançava, ela cantava: "Uma colheita abundante. Uma colheita abundante." Quando Ava terminou, Lumian pisou no chão e correu até ela em poucos passos. Ele se abaixou, tirou os nabos cortados da cesta e os jogou no rio. "Uma colheita abundante. Uma colheita abundante", gritou ele. Os rapazes restantes eram um pouco mais lentos que Lumian, mas correram em direção a Ava, com medo de ficarem para trás. Tiraram nabos e rabanetes da cesta e atiraram-nos em diferentes partes do rio enquanto gritavam colheita abundante. Temundo não conseguiu tomar a iniciativa e não foi capaz de superar os outros, sendo assim o último a completar o ritual. No segundo seguinte, ele viu os sorrisos maliciosos de Lumian, Elaume Júnior e dos outros. Eles ergueram Remundo, gritando colheita abundante, e o atiraram na água com um grande respingo. Remundo ficou encharcado da cabeça aos pés. As pessoas na margem chegaram a pegar terra e galhos e atirar nele. Isso fazia parte do ritual à beira da água. A pessoa que completasse a última oração era jogada no rio e não tinha permissão para voltar à margem. Ela só podia nadar um pouco mais rio abaixo e retornar silenciosamente para casa para se esconder até escurecer. Raimundo enxugou as gotas de água do rosto e lutou por alguns segundos antes de seguir rio abaixo. Só então a equipe escutou Ava até a Catedral do Sol Ardente Eterno, na extremidade da Praça de Cordu. Era quase meio-dia. A maioria dos aldeões, incluindo Aurore, irmã de Lumian, estava reunida na catedral, que não era tão imponente quanto as da cidade. A mais alta tinha apenas 11 ou 12 metros, com uma cúpula em arco que, vista de fora, lembrava uma cebola. Olhando de dentro, um deslumbrante mural solar saudava seus olhos. Toda a catedral era dourada e parecia muito brilhante, o que também era o estilo comum a todas as catedrais do Sol Eterno Ardente. O altar estava localizado a leste, e todos os tipos de girassóis rodeavam um enorme emblema sagrado. Na superfície do emblema sagrado, a esfera dourada e as linhas que representam a luz formam um símbolo repleto de misticismo, o símbolo do Sol Eterno Ardente. No alto da parede atrás do altar havia duas janelas de vidro puro com incrustações de folha de ouro. Todos os dias, ao nascer do sol, a luz brilhava dali sobre o emblema sagrado. No lado oeste da catedral havia duas janelas de vidro semelhantes para captar o brilho do pôr do sol.
Como não se tratava de um ritual formal da igreja, mas sim de uma celebração tradicional do povo, o padre Guillaume Bennett não compareceu. Em vez disso, o administrador Belst apresentou a celebração com Ava, que ainda estava vestida de elfa da primavera, ao seu lado. Instrumentos musicais como flautas e liras soaram, e os aldeões cantaram canções que exaltavam a primavera e pediam uma colheita farta. Como não haviam ensaiado, o canto não foi uniforme e algumas pessoas até cantaram e dançaram, tornando a cena animada. A boca de Lumiã abria e fechava, mas ele não emitia nenhum som, apenas repetia os movimentos. Por outro lado, Aurore, que estava ao seu lado, estava absorta em seu canto, aproveitando a oportunidade para se divertir e elevar a voz. Como ele estava apenas cumprindo tabela, Lumiã teve tempo de olhar ao redor. Ele não notou nenhuma anormalidade no comportamento dos aldeões. Inconscientemente, olhou para o mural do sol dourado na cúpula. Então ele viu aquilo que não conseguia definir exatamente. Os aldeões não estavam elogiando o sol. Para uma aldeia que venerava o sol eterno e ardente, aquilo era estranho. Expressões como louvado seja o sol e meu Deus, meu pai eram comuns no dia a dia, mas Lumian percebeu que não as ouvia há tempos. Como um quase crente e tendo evitado as atividades na catedral desde que cruzou o caminho do padre, Lumian não havia pensado muito nisso antes. Mas algo na atmosfera solene e dourada da catedral fez perceber que aquilo não era normal. Então ele se lembrou da carta de ajuda que havia reconstruído, o apelo urgente por assistência de alguém da aldeia. Precisamos de ajuda o mais rápido possível. As pessoas ao nosso redor estão ficando cada vez mais estranhas. As pessoas ao nosso redor estão ficando cada vez mais estranhas nesse momento. Lumian compreendeu e concordou mais profundamente com essa frase. O coração de Lumian disparou enquanto ele olhava ao redor, procurando por Leá e os outros estrangeiros. Mas eles não foram encontrados em lugar nenhum nesta celebração da Quaresma. Sinceramente, eles não aparecem quando são necessários, Lumian murmurou para si mesmo. Lumian se obrigou a participar do coro, fingindo não notar nada de anormal. Finalmente, o canto cessou e a celebração terminou. Lumian sussurrou para Aurore com voz urgente: vá para casa primeiro. Tenho algo para lhe contar mais tarde. Ele sabia que ainda não podia partir, como acompanhante da Elfa da Primavera, ele tinha que participar da parte final do ritual. Ele não conseguiu forçar a saída da catedral, correndo o risco de uma erupção anômala. Aurora sentiu pensativamente. Certo. Ela não fez mais perguntas e saiu da catedral com Madame Poalise e os outros aldeões, deixando Lumian para trás. A catedral estava vazia, exceto por Lumian e um pequeno grupo de rapazes que haviam participado da visita de bênção. Ava, a personificação da elfa da primavera, estava no centro da sala, rodeada pelas doações, itens simbólicos que não haviam sido jogados no rio, ervas, machados, pás, chicotes e varas de ganso. Lumian e seus companheiros tiveram que esperar que alguém viesse de fora e anunciasse a partida da elfa da primavera antes que pudessem remover sua coroa, colar, galhos e folhas. Durante esse processo, eles precisavam deixar uma abertura para que a elfa da primavera pudesse sair do corpo de Ava. Em apenas 20 a 30 segundos, passos ecoaram da entrada da catedral. Lumian instintivamente ergueu o olhar. Duas figuras entraram na catedral. O magro pastor Pierre Berry tinha voltado às pressas para participar da quaresma. Seus olhos estavam fundos e ele vestia um longo casaco marrom escuro com capuz. Ele havia amarrado uma corda na cintura e usava sapatos novos de couro preto. Mas o que chamou a atenção de Lumian foi que seu cabelo preto e oleoso agora estava limpo e macio. Até mesmo sua barba desgrenhada havia sido aparada e agora estava mais curta e bem cuidada do que antes. Como de costume, havia um leve sorriso em seus olhos azuis. O outro homem era o padre Guillaume Bennett, adornado com uma batina branca com fios de ouro, condizente com seu papel de clérigo. Tinha cabelos negros esparsos e um nariz ligeiramente adunco, mas exalava uma aura digna. Apesar de ter menos de 1,70 metro de altura, ainda assim parecia se destacar em relação ao pastor Pierre Berry. O padre. Por que ele veio? Lumian ficou surpreso e intrigado. Como clérigo da Igreja do Sol Eterno Ardente, ele não tinha o direito de estar ali, em uma celebração folclórica que não incluía um momento para louvar o sol. A mente de Lumian deu um sobressalto ao perceber que o padre e seu grupo estavam envolvidos em algo sinistro, especialmente considerando seu conflito anterior com eles. Ele recuou rapidamente para o lado do vitral, movendo-se lenta e silenciosamente para evitar chamar a atenção para si. O grupo ainda não havia cercado Ava, a elfa da primavera, então eles estavam em lugares diferentes, tornando as ações de Lumian discretas.
Ava ficou surpresa ao ver o padre, mas logo se lembrou de sua importância na aldeia. Fazia sentido que ele anunciasse o fim da celebração da quaresma. Ela sorriu mais uma vez. O padre Guillaume Bennet e o pastor Pierre Berry aproximaram-se de Ava, e o primeiro falou com voz grave. Mande o elfo da primavera embora. Além de Lumian, as pessoas correram para cercar Ava. Mandem o elfo da primavera embora, gritou o pastor Pierre Berry, curvando as costas com um sorriso. Nada bom. O coração de Lumian disparou quando ele deu um passo à frente, seu corpo reagindo antes que sua mente pudesse acompanhar. Mas já era tarde demais. O pastor Pierre Berry pegou o machado da pilha de objetos simbólicos e, com firmeza e um golpe poderoso, o machado desferiu um golpe certeiro. O sangue jorrou do pescoço de Ava, formando uma densa névoa vermelha. Ah! Lumian assistiu horrorizada enquanto a cabeça de Ava caía no chão e rolava algumas vezes no sangue, parando finalmente com a cabeça voltada para cima. Ela ainda tinha um olhar de alegria nos olhos. Tendo dado apenas 2 passos em sua direção, o coração de Lumian afundou. Ele imediatamente se virou e correu em direção ao vitral. 32 Anomalia. O pano, os jarros e os ovos salpicados de sangue, juntamente com o cheiro nauseabundo, não provocaram qualquer reação no padre Guillaume Bennet. Ele virou o corpo e fixou o olhar num ponto específico da catedral, onde a figura de Lumian se refletia nos seus olhos azuis. A cor dos olhos do padre mudou, tornando-se tão etérea que parecia transparente. Lumian estava cercado por intrincados símbolos prateados que o envolviam como pequenos rios. Ele corria por um rio ilusório formado por esses símbolos, com afluentes indistintos à sua frente. Elaume Bennet estendeu a mão direita e agarrou um símbolo cor de mercúrio que circundava Lumian. Lumian bateu o pé direito, preparando-se para se atirar através do vitral e para fora da catedral. Mas ele escorregou e não conseguiu reunir forças suficientes e seu corpo foi arremessado para longe. Com um estrondo alto, um zunido e um estalo, Lumian quebrou o vitral que retratava São Cid, mas não conseguiu atravessá-lo e, em vez disso, caiu de volta na catedral. Seu corpo estava coberto de cortes e o sangue jorrava livremente. O pastor Pierre Berry, que anteriormente havia decapitado Ava com um machado, mirou em Lumian. Seu sorriso gentil escondia a ferocidade em seus olhos azuis, como se um selo dentro dele tivesse sido desfeito, revelando sua verdadeira natureza. Pierre Berry investiu contra Lumian com o machado, seu corpo parecendo ficar mais alto e mais forte a cada passo. Lumian encostou-se ao vitral quebrado, de costas para o pastor impiedoso. Lumian lutou para se libertar da dor da facada enquanto caía pesadamente no chão. Ao se apoiar com as mãos para rolar para fora da catedral, uma sensação anormal de perigo o invadiu. Ele percebeu que havia alguém atrás dele. Ignorando a dor e o sangue, continuou pressionando a moldura de vidro quebrada da janela e fingiu rolar para fora, usando-a como cobertura para retrair rapidamente o corpo e cair para trás em vez de avançar. Plane. De repente, um machado atingiu a moldura da janela, arremessando-a para fora da catedral com um estrondo alto. Lumian rolou para trás, escapando por pouco do ataque violento de Pierre Berry quando este se lançou para fora do seu caminho. Mas ele não se sentiu aliviado. Pierre Berry havia bloqueado sua única rota de fuga, forçando-o a voltar para a catedral. Apesar de ter lido inúmeros romances, Lumian sabia que não podia simplesmente rolar para evitar ser atingido. Ao passar por Pierre Berry, ele rapidamente se apoiou no cotovelo, usou a força da cintura e saltou para cima. Ele observou a cena e percebeu que, além de Guillaume Jr. e alguns outros, todos os rapazes haviam perdido a cabeça e enlouquecido. Eles ignoraram o cadáver decapitado de Ava e o sangue que manchava o chão, gritando empolgados: Mandem a elfa da primavera embora! Mandem a elfa da primavera embora! Elaume Jr. e alguns outros ficaram paralisados, em choque, olhando fixamente para os olhos arregalados e sorridentes de Ava, sem se mexerem. Medo, pânico e incredulidade estampavam seus rostos como se estivessem presos em um pesadelo insolúvel. Pierre Berry se erguia sobre Lumian, parecendo mais alto que a cúpula da catedral. Seu machado errou o alvo, mas ele rapidamente o recolheu e atacou Lumian novamente. Lumian desviou-se habilmente do ataque e fugiu, mesmo sem conseguir se firmar. Tum tum tum. Lumian utilizou plenamente a velocidade e agilidade de um caçador ao correr em arco. O padre. Ele sabia que precisava lidar com o líder, não importava como os outros o atacassem. Assumiu uma postura feroz, determinado a ou deixá-los escapar ou morrer tentando ao lado dele. Só assim um milagre poderia acontecer em uma situação muito desfavorável. O pastor Pierre Berry não perseguiu Lumian.
Ele ficou parado em frente à moldura da janela quebrada, segurando seu machado ensanguentado e estendendo a mão esquerda na direção de Lumian. A catedral mergulhou na escuridão e os arredores de Lumian tornaram-se ainda mais sinistros. Como que ganhando vida, o abismo oscilava suavemente, como uma cortina atrás da qual braços estranhos, de um branco pálido e um negro profundo, estavam prontos para atacar. Os olhos do padre Guillaume Bennett eram quase transparentes, com a figura de Lumian submersa num rio ilusório formado por símbolos de mercúrio cintilantes. À sua frente, ele via algo semelhante, mas mais surreal, como se representasse o futuro ou um afluente. Após algumas tentativas, a mão direita de Guillaume Bennett finalmente conseguiu compreender o padrão fundamental formado por múltiplos símbolos. Um único movimento, ele poderia reescrever o futuro de Lumian e tornar todos os seus esforços inúteis. Mas, de repente, os olhos do padre congelaram e ele soltou um grito. Seus olhos se fecharam com força enquanto sangue e lágrimas turvas escorriam pelo seu rosto. Em meio ao seu grito, seu corpo se expandiu como um balão sendo enchido de gás, e seu manto branco com fios dourados se rachou sob a pressão. Sua pele tornou-se quase transparente, revelando a estranha marca que estava escondida sob suas roupas. As marcas negras que lembravam um selo estavam ligadas a um mundo indescritível. A aura aterradora que emanavam preenchia a catedral, deixando os rapazes que ainda se despediam da elfa da primavera em estado de extremo terror. Eles corriam em volta das oferendas, ajoelhavam-se no chão ou prostravam-se, com medo de olhar para cima. Elaume Júnior e alguns outros desmaiaram de medo, deixando poças de urina e um odor fétido. O pastor Pierre Bey estava prestes a usar suas artes místicas para agarrar Lumian quando jogou fora seu machado, ajoelhou-se, curvou a cabeça e parou de se mover. Lumian foi o único que permaneceu ileso em toda a catedral. Embora sentisse uma dor de cabeça normal, não era nada a comparar à voz misteriosa que quase o matara. Ele também sentiu uma sensação de queimação no peito, suspeitando que o símbolo da corrente espinhosa preta tivesse aparecido, juntamente com o símbolo azul escuro que lembrava um olho e vermes. Contudo, ele não teve tempo de verificar seu estado físico ou entender por que de repente estava em vantagem. Continuou correndo em direção ao padre Guillaume Bennett, determinado a não deixar escapar nenhuma oportunidade. Ao se aproximar, Lumian pôde ver claramente as marcas pretas únicas, semelhantes a selos compostos por símbolos e palavras estranhas. Seu olhar percorreu rapidamente o local e ele notou algo familiar: símbolos negros semelhantes a espinhos que brotavam do lado esquerdo do peito do padre Guillaume Bennett e circulavam atrás dele. Era idêntico ao peito de Lumian, mas muito mais claro. Ele também tem um. O coração de Lumian estremeceu. Será esta a causa principal da normalidade na aldeia? Por que eu tenho isso? Quando eu o adquiri? Vários pensamentos surgiram rapidamente na mente de Lumian, mas ele não permitiu que o distraíssem de seus movimentos. Ele correu em direção a Guillaume Bennett, estendeu o braço direito e o envolveu na cabeça do inimigo. Sem hesitar, ele contornou o padre com força por trás e, num estalo, a cabeça de Guillaume Bennett virou-se e ficou de frente para sua coluna. O Falomiano respirou aliviado, sabendo que o maior problema havia sido resolvido. Ele precisava voltar correndo para casa e fugir com sua irmã, deixando o resto para os três estrangeiros resolverem. Mas, justamente quando Lumian se virou para sair, Guillaume Bennett, que supostamente estava morto, abriu os olhos. Eles estavam com os olhos vermelhos, e um zumbido agudo partiu a cabeça de Lumian ao meio, a dor intensa impedindo-o de gritar. Tudo se despedaçou diante de seus olhos, e ele foi engolfado pela escuridão ao perder a consciência. Doloroso. Que doloroso. Lumian sentou-se de repente, abriu os olhos e esfregou a cabeça. Ele viu o ambiente familiar de seu quarto, a mesa de madeira, a cadeira reclinável, o guarda-roupa e as pequenas estantes de livros em ambos os lados. Fui salvo pela grande irmã. Quanto tempo fiquei desacordado? Como está a situação na catedral? Lumian não teve tempo para pensar nisso. Sem perder tempo, Lumian levantou-se da cama, levou as mãos à cabeça e saiu correndo. Ele encontrou Aurore na cozinha, no primeiro andar, vestindo um vestido azul claro e preparando o jantar. Lumian gritou: Aurore. Grande Soyur, precisamos correr. O padre e muitas pessoas da aldeia enlouqueceram. Mataram Ava no final da festa. Ele não tinha certeza se sua irmã sabia do incidente, então foi direto ao ponto. Afinal, havia muitas maneiras de se salvar e isso não significava que ela precisava estar presente no local. Aurora se virou, parecendo confusa, e perguntou: celebração? A celebração da quaresma? Sim. Lumian assentiu vigorosamente.
Aurora sorriu. Essa foi uma história e tanto. Duas frases e você já me deixou com medo. Mas escuta, você precisa ter mais cuidado com as suas histórias. A quaresma ainda está a alguns dias de distância. Lumian ficou estupefato. 33 confirmação. Lumian fitou os olhos de Aurore por um instante antes de perguntar lentamente: quantos dias faltam para a quaresma? Ele suspeitava que sua irmã estivesse tentando lhe pregar uma peça, mas nunca via ser tão leviana com assuntos importantes. Aquele era um momento crucial que impactaria toda a aldeia e possivelmente até mesmo a sua sobrevivência. Aurore o avaliou de cima a baixo e brincou: você não tirou uma soneca tarde? Ainda não está totalmente acordado? É 29 de março de 1358. Ainda faltam alguns dias para a quaresma. 29 de março, Lumian refletiu sobre a data por um momento e se perguntou se estava sonhando. Ele havia vivenciado vividamente a quaresma, um período de alegria que terminou em um banho de sangue. Ele testemunhara o pastor Pierre Berry decepar a cabeça de Ava com um machado e o sangue jorrar por toda parte. Estaria ele sonhando, ou sua experiência passada fora um sonho? Independentemente de qual fosse o caso, ambos pareciam reais demais. Lumian não conseguia detectar nenhum sinal de engano no rosto de sua irmã. Claro, Aurore poderia ser uma excelente atriz, mas Lumian acreditava que ela não era esse tipo de pessoa. Eles tinham passado 5 anos juntos e ele conhecia cada detalhe da personalidade dela. Não havia como ela tê-lo enganado. Lumian ficou perplexo ao considerar a possibilidade de sua irmã Aurora estar mentindo para ele sobre a data. Ou ela estava sendo controlada pelo padre ou por alguma entidade secreta, ou tudo já havia sido resolvido e ela estava apenas brincando com ele. Se nenhuma dessas opções fosse verdadeira, então era provável que Aurora estivesse dizendo a verdade. O tempo retrocedeu para 29 de março, alguns dias antes da quaresma. Considerando o entendimento que Lumian tinha do mundo, isso era claramente impossível e não deveria ter acontecido. No entanto, a atitude de sua irmã o deixou perplexo. Preciso pensar em uma maneira de confirmar isso. Lumian tentou se lembrar de tudo o que havia acontecido durante aquele período e percebeu que conseguia se lembrar facilmente da maioria dos detalhes. Aurora estava usando um vestido azul claro naquele dia, 29 de março, correspondente à celebração bem-sucedida da quaresma. Ele também se lembrou de ter conhecido Lear, Rian e Valentine naquela noite, antes de levá-los à catedral para flagrar o padre em flagrante. O que foi? Aurora estendeu a mão direita e acenou com ela na frente do irmão, que estava atônito. Lumian rapidamente reuniu seus pensamentos e disse: Aurore, acabei de me lembrar de algo. Preciso sair por um tempo. Já volto. Lumian percebeu que a única maneira de confirmar se o tempo realmente havia retornado a 29 de março era encontrar a Ava. Se ela ainda estivesse viva, ele teria que se conformar com essa mudança inacreditável. Ele não esperou pela resposta de Aurora e correu para a porta, passando por ela sem dar atenção. Chame-me de grande senhor. Não se atrase para o jantar. Aurora gritou atrás dele. Enquanto corria em direção à casa de Ava Lisier, Lumian temia que, se fosse um segundo mais lento, seria apanhado num pesadelo indescritível e completamente devorado. Ao longo do caminho, muitos moradores o avistaram, mas temiam que fosse uma brincadeira dele e não pararam para perguntar o motivo. Finalmente, Lumian chegou ao seu destino. Elau Melisier, pai de Ava, era um famoso sapateiro na aldeia de Cordu e nas montanhas circundantes. Embora não fossem particularmente ricos, também não viviam mal. Moravam num prédio subterrâneo de 2 andares, de cor azul acinzentada, com um espaço vazio nos fundos onde se acumulavam capim e lenha e onde havia um galinheiro em reforma. Já era quase hora do jantar quando Lumian chegou e várias figuras estavam ocupadas na cozinha da casa dos Lisier. Lumian passou pela porta aberta e viu Ava imediatamente. Essa garota de cabelos castanhos e olhos azul turquesa vestia um vestido cinza esbranquiçado e preparava o jantar para a mãe. Suas mãos e pés eram ágeis e seus olhos vivos. Lumian percebeu, só de olhar para ela, que estava viva. Ela realmente não está morta, pensou Lumian enquanto olhava para o pescoço de Ava, tentando encontrar sinais de pontos. Em um dos romances de terror de Aurore, havia uma cena em que um cadáver era costurado para se passar por uma pessoa viva. Mas o pescoço de Ava era longo e liso, sem uma única cicatriz. E Laumelisier, o sapateiro, viu Lumian parado na porta e perguntou: Lumian, o que houve? Ele se levantou da cadeira da cozinha e encarou Lumian, com os cabelos castanhos despenteados e um avental marrom esbranquiçado ligeiramente oleoso pendurado à sua frente. Ava, que estava ocupada na cozinha, virou-se surpresa e olhou para Lumian. Ela viu Lumian parada ali, atordoada.
O que houve? Perguntou ela. Lumian ficou momentaneamente atônito, mas rapidamente recuperou a compostura e planejou inventar uma razão qualquer para explicar sua visita. No entanto, Ilau Melisier o inspirou com uma pergunta. Ele hesitou por um instante e perguntou: Senhor, Pierre de Berry encomendou um par de sapatos de couro ao senhor? Ele se lembrou de que ele e Raymond deveriam se encontrar com o pastor Pierre Berry na manhã seguinte e ficaram surpresos quando ele abandonou seu rebanho para voltar correndo e participar da celebração da Quaresma, apesar dos perigos da longa e difícil jornada. Nessa altura, Pierre Berry já tinha calçado um novo par de sapatos de couro macio. A menos que ele fosse a uma sapataria em Dariege que vendesse produtos acabados, levaria tempo para fazer um par de sapatos de couro. Isso significava que Pierre B estava de volta à vila havia pelo menos 2 ou 3 dias. Elau Melisier ficou surpreso com a pergunta de Lumian e disse: Pierre B voltou há alguns dias, mas poucas pessoas na aldeia sabem disso. Ele também me pediu para não contar a mais ninguém. Como era de se esperar, Lumian inventou uma desculpa e disse: Eu vi alguém muito parecido com ele e pensei que estava alucinando. Como o homem estava usando sapatos de couro novos, vim confirmar isso com você. Ei. E lá o Melisier respondeu afirmativamente. Ele ainda estava pastoreando 3 ou 4 ovelhas que, segundo ele, seu patrão lhe havia dado. Será que eles só deixam as ovelhas voltarem para a aldeia no início de maio para serem tosqueadas e ordenhadas? Como elas vão pastar se algumas ovelhas forem trazidas agora? Pastorear nos pastos das terras altas ainda é proibido. Quanto mais Lumian pensava nisso, mais sentia que o comportamento do pastor Pierre Berry era extremamente anormal. E sua atuação no final da celebração comprovou o bom senso de Lumian. No entanto, ele não tinha ideia do que ele, o padre e os outros queriam fazer, ou do que já haviam feito. Lumian sorriu para Lilau Melisier e Ava e disse: Estou aliviada por ser realmente ele. Pensei que estivesse com problemas no cérebro e nos olhos porque bebo demais. Em seguida, acenou para os Lisiers e disse: Adeus. Assim que Lumian saiu da casa dos Lisier, o sorriso em seu rosto desapareceu rapidamente. Ele agora estava muito convicto de que hoje era realmente 29 de março. Será que voltei no tempo ou tive um sonho premonitório? Sonhos não podem ser tão reais. São tão reais que cada detalhe está lá. Lumian refletiu profundamente enquanto caminhava. De qualquer forma, era algo que ele só tinha lido nos romances de Aurore e jamais imaginara que aconteceria na realidade. Em seu caminho para casa, Lumian contornou a praça e parou ao lado da Catedral do Sol Ardente Eterno. O vitral, que deveria ter sido completamente estilhaçado, estava perfeitamente embutido na parede e a ilustração do missionário São Cite na superfície brilhava intensamente sob o pôr do sol. Lumião observava a cena com sentimentos contraditórios. Uma série de pensamentos ameaçava explodir em fumaça, em meio ao atrito constante que se instaurava em sua mente. Em seu caminho de volta para a praça, Lumian viu uma figura familiar sair pela entrada principal da catedral. Era o padre Guillaume Bennet, que tinha um nariz ligeiramente adunco e uma aura digna, e vestia uma batina branca com fios dourados. O coração de Lumian apertou, e ele arqueou ligeiramente o corpo, preparando-se para um ataque ou para fugir. Guillaume Bennet olhou para ele e assentiu com a cabeça, sem expressão. Volte amanhã para as orações. Isso mesmo. Ele não foi pego em flagrante por mim no início da noite de 29 de março. Ele não brigou comigo, nem há qualquer preocupação de que seu plano secreto esteja prestes a ser descoberto. Com isso em mente, Lumian reagiu instintivamente. Ele se endireitou e abriu os braços. Louvado seja o sol. Louvado seja o sol, respondeu Guillaume Bennet com a mesma pose. Após sair da praça da aldeia, Lumian tinha o hábito de relembrar o que acabara de acontecer. De repente, ele descobriu um ponto que havia negligenciado anteriormente por ter ficado chocado com a reversão temporal. Ele ainda tinha seus superpoderes. Ele ainda era um caçador. Ele não precisou recuperar o fôlego depois de correr todo o caminho até a casa dos Lisiers, e imediatamente assumiu a melhor postura ao encarar o padre. Isso significava que seu físico e condição física eram muito superiores ao período anterior ao consumo da poção. Com base nisso, Lumian concluiu que a experiência anterior não fora um sonho premonitório e que ele já era um Beyonder da sequência 9. Vou tentar entrar naquele sonho especial à noite para ver se ainda consigo entrar e se houve alguma mudança. Lumian rapidamente elaborou o próximo passo de seu plano. Ao voltar para casa, Lumian fingiu que nada tinha acontecido e jantou com sua irmã, Aurore. Como ele frequentemente agia dessa forma porque não queria que ela o ajudasse a resolver os problemas sempre que se metia em encrenca, Aurore não perguntou mais nada, apesar de pressentir que algo estava errado.
Após lavar os talheres e limpar a cozinha, Lumian avisou sua irmã e foi direto para a taberna do velho. Ele queria confirmar se os estrangeiros que não eram originários de Cordu compareceriam. Ao entrar na taberna Hall, Lumian sentou-se no balcão do bar e cumprimentou o dono e barman, Maurice Bennett, e o homem magro de meia-idade, Pierre Guillaume. Um copo de whisky sour, disse ele com grande familiaridade. O whisky sour era uma bebida alcoólica de baixa qualidade feita com maçãs. Era apenas mais cara do que algumas cervejas nos bares. Muitas vezes era vendida nas ruas da cidade. Maurice Bennett insistiu, meu pirralho mesquinho. Você não gosta da dor da absinto? Lumian disse as palavras já conhecidas. É por conta da casa? Isso fez com que ele se sentisse um pouco perdido. Maurice Bennett parou de falar imediatamente e serviu um copo de whisky sour para Lumian. Lumian tomou um gole de sua bebida enquanto esperava. Pouco tempo depois, ele ouviu sons de tilintamento. Ele se virou e viu Rian usando um chapéu coco escuro e surrado, um casaco de lona desbotado e calças amarelas claras. Ele atraiu a atenção de quase todos os homens da taberna velha com seu vestido branco plissado de cachemire, casaco branco sujo, botas Marcilane e pequenos sinos de prata amarrados às botas e ao véu. Da mesma forma, Valentine vestia um colete branco, um casaco de tweed azul e calças pretas, com o cabelo loiro coberto por um pouco de pó. Os três caminharam até o balcão do bar sob os olhares de todos e sentaram-se ao lado de Lumian. Lumian não levantou os olhos enquanto pensava consigo mesmo. Um copo de vinho tinto d'Ariege, um copo de cerveja de centeio e um copo de Cole Epicé. Ian tirou a cartola e a colocou de lado. Então, disse a Maurice Bennett, um copo de vinho tinto d'Ariege, um copo de cerveja de centeio e um copo de Cole Epicé. Lumian soltou um longo suspiro, e Ian perguntou, o que foi? Lumian tomou um gole de seu whisky sour e disse em voz grave, sou ninguém, sem tempo para perceber o brilho do sol. 34 Provérbios. Lumian pretendia observar, então passou por todo o processo de conhecer Leá e seus companheiros até que eles chegassem à Catedral do Sol Ardente Eterno. Ele confirmou que esses três estrangeiros realmente não conheciam e não estavam atentos à sua brincadeira. Será que o tempo realmente retrocedeu? Lumian ficou momentaneamente atordoado. Valentine disse suas falas enquanto olhava para o magnífico prédio à sua frente, que se confundia com a noite. Já estivemos aqui antes. Não há ninguém aqui. Lumian se recompôs e parou de seguir o procedimento. Ele disse sem rodeios, é porque o padre não quer se incomodar com você. Ele planejava deixar a impressão nesses três estrangeiros, que eram suspeitos de serem membros oficiais do Beyond, de que gostava de fazer piadas, mas não tinha más intenções. Lhá considerou várias possibilidades e perguntou: você está dizendo que o padre está na catedral, mas não está respondendo às batidas na porta devido a certos assuntos? Lumian sorriu. Não é apropriado que outros vejam vocês tendo um caso na catedral. Após dizer isso, ele murmurou instintivamente para si mesmo. Infelizmente, desta vez não poderei ouvir a clássica frase você arruinou os planos da Santa Igreja. É claro que, depois de saber mais sobre Madame Poalis, ele achou que o que o padre disse não era totalmente descabido. Talvez os padres pudessem ser como os personagens principais dos romances de espionagem de Aurore, que estavam dispostos a suportar humilhações temporárias e trair seus corpos para se infiltrar nas forças do mal representadas por Madame Poalis, a fim de concluir uma missão importante. A frieza de Valentine mudou quando ele perguntou ansiosamente: você está tendo um caso na catedral? Lumian abriu os braços. Qual é o problema? O padre faz isso todos os dias. Relaxa. Não existe um ditado que diz, ao longo dos tempos, permanece inalterado, os homens sempre correrão atrás das mulheres. Valentine retrucou, mas isto é uma catedral. Lumian refletiu por um instante e perguntou, curiosa, então, desde que o clérigo não tenha o caso na catedral, está tudo bem? Isto é uma blasfêmia contra Deus, exclamou Valentine, prestes a explodir de raiva. Emo acalmou com um tapinha no ombro, e o estrangeiro mais tranquilo do grupo perguntou: você sabe com quem o padre está tendo um caso esta noite? Lumian balançou a cabeça negativamente. Há possibilidades demais. Entre suas amantes estão Madame Poalis, Madonna Bennet, Philippa Guillaume e Sibyl Berry. Madonna Bennet? Ela tem o mesmo sobrenome do padre? Interrompeu Leá. Lumian assentiu com a cabeça. Ela e o padre são primos em segundo grau. Valentine ficou atônito por um momento. Rangendo os dentes, perguntou: Guillaume Bennet é um servo de Deus ou um servo do demônio? Você só conhece essa frase. Porque não vejo você explodindo a cabeça dele.
Lumian defendeu o padre deliberadamente. Na verdade, não é nada. Em Dariege, temos um ditado: primos distantes, fiquem à vontade para dormir juntos. Lha riu, fazendo tilintar o sino de prata que tinha na cabeça. Por que você tem tantos ditados? Lumian abriu os braços novamente. É assim mesmo no campo. Eu me interrompeu pensativamente. Como você sabe que não somos de Dariege? Você não teria dito, em Dariege existe um ditado. Você mesmo me disse isso. Lumian foi rápido em falar sem pensar e tratou o que havia acontecido antes como informação que ele já sabia. Ele não teve outra escolha senão inventar uma razão. Vocês não têm a aparência de moradores de Dariege. Ele apontou para a estrada que levava à aldeia e disse: já ajudei vocês a encontrar o padre. Agora preciso ir para casa. Lha deu um leve sorriso e disse: pensei que você nos seguiria. Não me atrevo a ofender o padre, comentou Lumian casualmente. O aldeão que o denunciou anteriormente está desaparecido há muito tempo. Sem esperar que Rian e os outros respondessem, ele acenou com a mão e correu para o outro lado da praça, dizendo: lembrem-se de guardar meu segredo, meus repolhos. Lumian caminhava por uma estrada rural iluminada pelo céu estrelado, com a lua carmesim encoberta por nuvens. Ele refletia sobre os acontecimentos recentes, com as mãos nos bolsos. Ao se aproximar de casa, ele olhou para o telhado do prédio semi-subterrâneo de 2 andares. Como era de se esperar, Aurora sentou-se ali, abraçando os joelhos e contemplando o cosmos. Na escuridão, ela parecia solitária e distante. Realmente se repetiu, será que o que aconteceu antes é real e eu estou sonhando? Lumian acabara de formular um novo palpite quando de repente percebeu a diferença entre os dois dias 29 de março. Ele percebeu que a mulher que lhe dera a carta da varinha e ensinara conhecimentos de misticismo estava ausente da taberna velha, impedindo-o de determinar se estava sonhando ou não. Para a confirmação, amanhã Lumian recompôs-se, caminhou até sua casa e empurrou a porta. Assim como da última vez, Lumian subiu até o telhado usando a escada do segundo andar e sentou-se ao lado de Aurore. O que há de tão interessante nesta vista? Perguntou Lumian, com um tom deliberado. Aurore virou a cabeça e suspirou. Quando estava prestes a falar, Lumian acrescentou: quer dizer, o que o cosmos significa para você? Aurore o avaliou de cima a baixo. Você está sendo bastante direto hoje. Ela então olhou para o cosmos e disse fracamente: como você sabe, eu não sou de Cordu nem de Dariege. Não sei se você já ouviu o ditado de que lar é onde não se pode voltar. Lumian não estava brincando enquanto contemplava o cosmos. Aurore voou até seu quarto e escreveu uma carta para sua amiga por correspondência. Lumian não revelou seu recém-descoberto status de Beyonder. Ele retornou ao segundo andar, conversou com a irmã sobre a amiga por correspondência, fechou a porta do quarto de Aurore e voltou para o seu. Ao ver a cama branca de 4 peças, o coração de Lumian deu um salto. Ele levantou o travesseiro e encontrou a carta de tarô dos arcanos menores representando o 7 de paus. Ao observar o homem de vestes verdejantes e expressão determinada no rosto, segurando uma varinha em sua mão, pronto para enfrentar seus inimigos, Lumian lembrou-se da interpretação da carta feita pela mulher: crise, desafio, confronto, coragem. Quanto mais Lumian pensava nisso, mais sentia que essas 4 palavras realmente revelavam sua situação atual. Antes de tirar a carta, havia uma grande probabilidade de ele entrar em crise e enfrentar desafios. O que preciso fazer agora é reunir coragem e enfrentar o problema? Espera, o tempo já não voltou atrás. Eu nem sequer conheci aquela senhora ou tirei a carta. Porque ela está aqui. Lumian ficou alarmado. Ele não estava muito confiante em seus palpites anteriores. Rapidamente, todo tipo de pensamento e dedução surgiu em sua mente como bolhas borbulhando em água fervente. Isso fez a cabeça de Lumian doer. Ele sentiu que ia enlouquecer. No fim, Lumian decidiu tratar a mulher e o objeto que ela lhe deu como uma exceção por enquanto. Dada a aura de mistério e singularidade daquela senhora, era considerado normal que ela não fosse afetada pela reversão temporal. Se eu conseguir encontrá-la amanhã e ela ainda se lembrar de mim, significa que não há nada de errado com a minha dedução. Lumian suspirou, sentindo-se mentalmente exausta. Ele foi ao banheiro para se lavar e foi para a cama cedo. Lumian acordou na névoa cinzenta e teme que lhe era familiar e sentou-se, avistando a mesa e a cadeira de madeira em frente à janela. Ele havia entrado mais uma vez naquele sonho especial. Ao descobrir que a carta da varinha ainda existia, Lumian soube que podia entrar. Inconscientemente, Lumian tocou o bolso interno de sua roupa e sua expressão congelou. As moedas de ouro tinham desaparecido. Todas as moedas de ouro tinham desaparecido.
Lumian saltou apressadamente da cama e procurou por todo o corpo e no local onde estivera deitado, mas não os encontrou. Ele não tinha nenhum cupete em moedas de cobre. O tempo também retrocedeu aqui. Lumian teve essa ideia de repente. Ele olhou em volta e não viu a espingarda, o machado ou o forcado que deveriam estar ali. Ele se acalmou e desceu para o primeiro andar, onde encontrou o forcado e o machado de mão em seus locais originais, idênticos aos de sua primeira exploração das ruínas do sonho. Da mesma forma, o balde de óleo de milho não havia sido colocado ao lado do fogão. Quanto à espingarda, Lumian procurou por toda parte, mas não a encontrou. Lumian acreditava cada vez mais que o tempo havia retrocedido no sonho. Vou verificar as ruínas e ver se os dois monstros ainda estão lá. Lumian murmurou para si mesmo em silêncio. Ele pegou seu machado e abriu a porta. Pouco tempo depois, ele atravessou o deserto repleto de fendas e ervas daninhas e chegou à beira das ruínas. Diferentemente da primeira vez que explorou aquele lugar como caçador, ele notou muitos vestígios deixados por criaturas vivas, incluindo duas que frequentemente apareciam na área quando ele se concentrava. Ele seguiu um conjunto de pegadas até a casa semi-desmoronada. Se eu tivesse superpoderes assim no passado, como pude quase ter sido emboscado durante minha primeira exploração? Lumian pegou seu machado e entrou no prédio. Ele foi direto ao seu destino e chegou em frente ao vaso de cerâmica quebrado. Um fio de ouro escorreu de dentro. Lumian se abaixou e pegou o luz de ouro. Tinha a mesma cor brilhante da primeira vez que Lumian a pegou. De fato, o tempo retrocedeu. Com pouquíssimas exceções, tudo retornou ao estado original. Lumian suspirou. De repente, ele deu 2 passos rápidos para frente, girou a cintura e virou-se parcialmente para a direita. Ao exercer sua força, o machado em sua mão se abriu. O monstro sem pele e cor de sangue perdeu de vista seu alvo no exato momento em que saltou do telhado. O que o aguardava era um machado. FFT. Sua cabeça voou para fora e seu corpo decapitado caiu pesadamente no chão em meio ao sangue e pus. 35 diferenças. É tão forte quanto da última vez. Lumian murmurou para si mesmo enquanto olhava para o cadáver do monstro sem pele. Antes da reversão temporal, ele estava em pé de igualdade com o monstro, confiando em sua inteligência para derrotá-lo. Agora, como um Beyonder, ele precisou apenas de um golpe de seu machado para acabar com ele. É claro que ele tinha a vantagem de já ter vivenciado a mesma sequência de eventos e de conhecer a estratégia de ataque do monstro. Isso lhe permitiu antecipar seus movimentos. O contraste entre o antes e o depois fez Lumian sentir que havia passado por uma melhora significativa após se tornar um Beyonder. Após refletir por um momento, ele moveu o cadáver e a cabeça do monstro para um canto, mas não os escondeu sob pedras, madeira e lama, deixando-os expostos junto com o sangue no chão. Lumian então vasculhou rapidamente o prédio semi-desabado e encontrou os 197 verludor restantes e os 25 cupete, categorizando-os em diferentes compartimentos. Ele folheou o livro azul novamente, mas não encontrou nada de anormal. Após concluir sua busca, ele se esgueirou mais para dentro das ruínas. No entanto, depois de apenas 20 a 30 metros, mudou de direção e retornou ao ponto de partida. Seguindo o caminho que o monstro sem pele havia percorrido em vida, ele subiu agilmente no telhado semidesabado. Após fazer os preparativos necessários, ele se escondeu. Minuto a minuto, Lumian esperava pacientemente como um caçador experiente. Após um período de tempo indeterminado, uma figura emergiu das ruínas. Era o mesmo monstro que anteriormente havia dado a Lumian uma característica de caçador Beyonder, com sua aparência meio humana, meio besta, joelhos dobrados, cabelo preto oleoso e uma espingarda nas costas. O monstro da espingarda aproximou-se cautelosamente, como se estivesse em patrulha diária. De repente, farejou o ar e detectou sangue à distância. Rapidamente mudou de direção e rumou em direção ao prédio incendiado e parcialmente desabado. Seguindo o rastro de sangue, o monstro encontrou o cadáver e a cabeça do monstro sem pele. Ele se agachou para examiná-lo cuidadosamente. No telhado semi-desabado, Lumian balançou a cabeça e murmurou para si mesmo: Você não consegue nem sentir meu cheiro a essa distância? Mesmo com o cheiro de sangue, você não deveria ter me perdido. Enquanto resmungava, ele ergueu o machado e golpeou com força a fenda na pedra ao lado dele, que havia preparado anteriormente. Colidir. O teto, que estava parcialmente desabado, tremeu e pedras pesadas caíram. O monstro da espingarda reagiu rapidamente, torcendo a cintura, chutando com os pés e avançando em direção a uma área que não havia desabado.
Lumian sorriu e desceu em voo rasante do telhado intacto, como uma águia que agarra sua presa no ar. Em meio ao vento uivante, Lumian e o monstro da espingarda se enfrentaram no ar. Lumian ergueu o seu machado com uma das mãos enquanto o monstro tentava desesperadamente se virar e bloquear o golpe. Lumian cerrou o punho esquerdo e desferiu um soco. Quando o monstro estendeu o braço para bloquear, Lumian abriu a palma da mão e reduziu a força, agarrando o braço da criatura. Ao recuar com a mão esquerda, Lumian desferiu um golpe repentino com o machado que empunhava na mão direita. A lâmina atingiu o monstro e ambos caíram no chão em uma poça de sangue. Lumian, que possuía uma almofada de amortecimento, não foi afetado pelo impacto. Ele ergueu a mão e, mais uma vez, decepou a cabeça do monstro com seu machado. Apesar da sua relutância, a cabeça rolou 2 vezes e separou-se do corpo. Levantando-se, Lumian olhou para o monstro e zombou: "Você enfraqueceu. Você só tem uma casca assustadora, nada mais que um espantalho empalhado dentro." Como caçador, ele estava confiante em lidar novamente com o monstro da espingarda, mas não esperava que fosse tão fácil. Observando o cadáver no chão, Lumian esperou pacientemente que a característica Beyonder se manifestasse. No entanto, depois de esperar por um longo tempo, ele não viu nenhum sinal da luz vermelho escura. "Nada", murmurou Lumian para si mesmo, perplexo. Mas ele não ficou surpreso. Da última vez, ele havia obtido a característica Beyonder do monstro da espingarda e a transformado em uma poção que ele já havia consumido. Como a reversão temporal não me transformou de volta em uma pessoa comum e a característica de Beyonder em meu corpo não desapareceu, isso significa que é uma característica de Beyonder caçador a menos aqui. O monstro da espingarda apenas voltou à sua forma viva, mas essencialmente lhe falta o que é importante. A questão agora é, porque ainda sou o mesmo de antes da reversão temporal? Ele não conseguiu encontrar uma resposta, então decidiu saquear as moedas de cobre do monstro da espingarda e deixar as ruínas. Na manhã seguinte, Lumian não fingiu ter dor de cabeça na frente da irmã, como fizera em 30 de março. Em vez disso, levantou-se cedo e preparou o café da manhã, incluindo torradas, ovos pochê fritos, bacon fatiado e outros itens. Aurore ficou surpresa com a diligência de Lumian. "Nossa, você é tão diligente? Pensei que você não conseguiria se levantar hoje de manhã depois de ter bebido tanto ontem." Lumian respondeu casualmente: "Só um copo de Apple Whiskey Sour e um copo de absinto. Como isso pode ser demais?" Aurore balançou a cabeça e sorriu. "Do que você se orgulha? Além do vinho, outras bebidas alcoólicas fazem mal à saúde e afetam o cérebro. Não é à toa que você está ficando cada vez mais estúpido, meu irmão bêbado." Lumian, que não podia discutir com a irmã, murmurou para si mesmo: "Porque o vinho é uma exceção." "Porque eu gosto", respondeu Aurore, desafiando Lumian a retrucar. Lumian não respondeu. Depois do café da manhã, ele ficou em casa amassando massa em vez de sair. Aurora estalou a língua, maravilhada. "Você causou algum problema? Você é tão obediente." "Diga-me, eu não vou te bater. No máximo, vou te dar uma aula de combate adicional." "Nada." Lumian desviou a pergunta e disse: "Tenho notado que as coisas na aldeia estão ficando cada vez mais estranhas. Algumas pessoas estão agindo de forma cada vez mais anormal. Aurore, você sente o mesmo." Lumiano observou que sua irmã não tinha nenhuma lembrança relacionada à reversão temporal, mas a anomalia na vila devia ter começado antes de 29 de março. Como uma perseguidora de mistérios, Aurore pode ter pressentido algo, mas não deu a devida atenção. A expressão de Aurore tornou-se séria. "Até você consegue perceber que algo está errado. Diga-me, quem foram as pessoas que fizeram você se sentir assim?" Como esperado, Aurore sabia que havia algo de errado com algumas pessoas, mas não esperava que o problema fosse tão sério. Lumian lavou as mãos e pensou antes de responder. Madame Poalis, o padre, Pons Bennet e o pastor, Pierre Berry, que retornaram à aldeia mais cedo. "De fato, há algo de errado com a senhora Poalis. Eu sabia que havia algo estranho nela quando ela veio e acordou com o administrador, mas ela se mostrou muito contida. Além de ter casos extraconjugais constantes, não havia nada de mal nela. Eu percebi algo nela." Aurore se conteve, não querendo arrastar Lumian para o mundo sobrenatural. Ter casos extraconjugais constantemente. Antes de Lumian descobrir que Madame Poalis tinha um caso com o padre, ele a considerava uma senhora decente. Ficou surpreso ao saber que Madame Poalis tinha casos com outros homens além do padre. É claro que isso estava de acordo com a visão estereotipada que Lumian tinha de Madame Poalis. "Quanto ao padre, ele tem o mesmo forte desejo por superpoderes que você, mas nunca recebeu as bênçãos da Igreja do Solo Eterno Ardente", continuou Aurore.
Um cara como Pons Bennett, cujo cérebro é só músculo, não consegue fazer nada de estranho. Já o pastor, P.A. Berry, correr atrás de algumas ovelhas parece um pouco esquisito, mas não sei dizer o que é de errado e não me atrevo a investigar mais a fundo. Como seria de se esperar de uma sequência 7 do Caminho do Mistério Prior antes da reversão temporal, eu não havia conversado muito com a grande irmã sobre esses assuntos. Na verdade, ignorei a dica crucial de que poderia haver um problema com as ovelhas de Pierre Berry sim, eu não suspeitava muito de Pierre Berry naquela época. Só achei um pouco estranho ele voltar tão cedo para participar da quaresma quando Lumiane estava prestes a falar, ouviu-se um tilintar na porta. A campainha tocou. Lumiane caminhou até a porta e perguntou, quem é? Um telegrama para Aurore. Respondeu a pessoa do lado de fora em voz alta. Um telegrama. A Aurore estava confusa. Quem me mandaria um telegrama? Não há nada urgente ultimamente. Lumian também ficou perplexo. Eles não haviam recebido nenhum telegrama antes da reversão temporal em 30 de março. Tepere pensou Lumian. Fui à praça da vila cedo no dia 30 de março para esperar por Raimundo. Talvez a grande irmã tenha recebido um telegrama, mas não me contou. Lumian abriu a porta rapidamente. Do lado de fora estava Bertrand, o subordinado do administrador encarregado dos telegramas. Ele entregou um pedaço de papel a Lumiane e disse: um verdor. Bertrand, de cabelos e olhos castanhos, não era de Cordoue e viera para cá como administrador de Dariege. Parecia afável por fora, mas na verdade era bastante ganancioso. Lumian atirou uma moeda de prata no valor de um verdor para Bertrand e olhou para o telegrama. O conteúdo era simples. Lumian deu uma olhada rápida. O encontro literário mencionado anteriormente será em junho. Se a senhorita Aurora estiver disposta, pode partir para Trier agora mesmo. Reserve tempo suficiente para uma visita guiada. Garantimos que será uma viagem belíssima. Foi assinado pelo departamento editorial da Nouvelle Week. E os olhos de Lumian se arregalaram. Essa foi uma resposta da Nouvelle Week. Quando foi que eu disse que queria participar do salão literário? A Aurora se inclinou e leu o telegrama. O que é de errado com o departamento editorial da Nouvelle Week? É um saco ter que encontrar tanta gente de uma vez só. Bertrand já estava bem longe da porta. Lumian ficou atônito e, de repente, teve um palpite ousado. O telegrama em sua mão era de fato uma resposta da Nouvelle Week, mas era uma resposta ao telegrama que ele enviaria em alguns dias. Para ser mais preciso, o telegrama que ele havia enviado antes de voltar no tempo recebeu uma resposta após a reversão temporal, e em sua experiência atual, esse telegrama ainda não havia sido enviado.